Graça e paz a todos vocês que estão vendo e ouvindo o canal Expondo a Verdade. Gostaria de agradecer a todos os inscritos do canal, que Deus continue abençoando a vida de vocês, né? Obrigado pela força, pelo apoio. Gostaria de pedir a você que não se inscreveu ainda, que se inscreva no canal Expondo a Verdade, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, faça um comentário lá, comente se você está gostando dos vídeos, se você está querendo que seja falado de algum versículo bíblico que você tenha dúvida, que você queira ouvir, deixe seu comentário. Será muito bom para o canal, para nós, né? Que Deus continue abençoando a vida de cada um. Gostaria de agradecer aqui o meu pastor presidente, pastor Maurício, né? Ao vice, pastor Gero, seu genro. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Gostaria de agradecer aqui ao meu amigo, meu irmão, Mariel Reco, ele que fez esse canal, ele que tem me abençoado, editado, ele tem me ajudado muito, grandemente. Mariel, tu és uma bênção. Gostaria de louvar a Deus pela tua vida, pela vida da sua esposa, a irmã Jéssica. Que Deus continue abençoando vocês. E tu és um parceirão, tu és uma bênção de Deus. Sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Obrigado, Mariel, por tudo que tens feito. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Gostaria de agradecer a todos os irmãos, a todos que têm nos apoiado. Irmãos, eu gostaria de, nesse dia, né, você que esteja com a Bíblia em mãos, estou com a minha Bíblia aqui, você abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Vamos fazer uma leitura bíblica. Ouvir o que o Senhor tem para nos falar nesse dia. Atos, capítulo 20, versículo 7. Acompanhe a leitura comigo. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de partir o pão, Paulo, que deveria seguir viagem no dia imediato, exortando-os, e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente, durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado, morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, Lucas, que foi o comentarista desse livro, o escritor de Atos dos Apóstolos, assim como o Evangelho de Lucas. Lucas era médico, né? Entendia muito sobre medicina, sobre as partes do corpo, a vida humana, né? Eu creio que ele estudou muito sobre isso, mas ao mesmo tempo era um homem de Deus, um homem que estava ao lado de Paulo, ouvindo o Evangelho, ouvindo as boas novas. E Paulo estava ali naquele lugar, né? A Bíblia vai nos dizer, no versículo 7, que no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, o que eles estavam fazendo? Estando nós reunidos com o fim de partir o pão, ou seja, na Santa Ceia do Senhor. Estavam ali reunidos com o pão, né, que simboliza o corpo de Cristo, e participando todos os irmãos ali da ceia, comungando da mesma fé. Estavam anunciando a palavra, Paulo sendo pregador daquela noite. E o texto vai nos falar que Paulo exortava, Paulo estava pregando, exortando os irmãos, falando, e ali falando do amor de Cristo, o que a igreja deveria continuar perseverando, buscando a presença do Senhor e falando das grandezas de Deus. E que ao mesmo tempo que o povo estava ali sentado, reunido, ouvindo a palavra do Senhor, havia um jovem à janela, né? Um jovem que estava ali na janela sentado, talvez a princípio ouvindo o que Paulo estava pregando, o que Paulo estava falando, mas ao mesmo tempo que ele estava olhando para a pregação de Paulo, ele estava olhando para a rua, porque quem está à janela está despercebido, está olhando para dentro, para fora, para dentro, para fora. E quando Paulo se prolonga no discurso, porque ao outro dia ele iria seguir de viagem, e ele aproveitando todo o momento, que Paulo aproveitava cada segundo, cada pessoa que ele via e cada oportunidade que ele tinha, ele não deixava de anunciar o amor de Cristo, o que o Senhor tinha feito, o que o Senhor tem feito, e ele com amor pela obra, ele sempre estava ali buscando, fazendo o ide de Cristo. Quando aquele jovem se distrai, ele aos poucos não percebe, vai adormecendo, talvez enfadado, não se sabe,
com as coisas ou com a vida dele, ele dorme naquela janela e o texto bíblico nos diz que ele cai da janela e ele morre quando ele cai. Quando ele cai lá embaixo, ele cai como morto. E a palavra nos diz que Paulo, ele para o discurso, para a pregação, e ele vai até lá ao encontro desse jovem. E a Bíblia nos fala que ele abraça esse jovem e diz que ele não estava morto, que ele estava vivo. E ele orando pela vida daquele jovem, eu creio que Deus fez a obra e ressuscitou aquele jovem, né? E Deus fez uma grande obra naquele culto, naquele dia. Imagine você estando no culto de ceia e alguém, por um acaso, né, perde a vida ali, como vamos colocar para o nosso dia hoje. Que tumulto que não seria nesse culto, né? E que grandeza que seria Deus ressuscitando a vida desse morto, para a glória do nome dele. Foi o que aconteceu naquele dia, né? E todos estavam ali vivendo e vendo e testificando de tudo que estava acontecendo. Só que vamos voltar antes desse acontecimento. Aquele jovem estava naquela janela, né, ali sozinho, olhando para um lado, olhando para o outro. E o que era o dever da igreja ou dos irmãos? Ir até ele, convidar ele para sair da janela, sentar ao lado deles, confortar aquele jovem, trazer ele para dentro da igreja, né? E nós vemos que não. Talvez ninguém foi falar com ele, ele estava lá e foi adormecendo. Ninguém percebeu, né? Durante o culto ninguém percebeu e ele cai da janela. E quando ele cai, ele morre. E quem cai, irmãos, ele se fere, ele se machuca, né? E o papel da igreja hoje, irmãos, é acolher, é abraçar, é amar, perguntar se está acontecendo algo com o irmão, buscar com as pessoas ir, amar, zelar pelas coisas de Deus, falar do amor de Deus, perguntar se está precisando de alguma coisa, se está necessitando, de algo. E a própria palavra diz que nós temos que amar o próximo, né? Talvez você esteja sem um abraço do seu familiar, dos seus irmãos, mas eu digo uma coisa para você esse dia, que Deus ele te abraça nesse momento. Pela fé você pode ser abraçado por Deus. Talvez ninguém se importe com a tua vida, ou você esteja se sentindo sozinho, abandonado. Ninguém liga para mim, ninguém está olhando para mim, me abandonaram, meus familiares, meus amigos, os meus irmãos. Mas eu vou te falar uma coisa, nesse dia, olhe para Cristo. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso conforto. Toda a paz e todo o conforto está em Cristo. Ele que nos conforta, Ele que nos ajuda, Ele que nos fortalece para caminhar. Porque talvez eu não conheça a tua vida, não conheço as necessidades, dificuldades que você esteja passando, mas Deus está vendo. Ele vê todas as coisas. E hoje, irmãos, nós como igreja do Senhor, nós temos que abraçar, nós temos que amar, nós temos que ouvir mais, porque muita gente gosta de falar muito, mas ouvir pouco. Mas é momento de nós ouvirmos mais, abraçarmos mais, buscarmos mais aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, aqueles que não conhecem a palavra, anunciar o Evangelho, falar do amor de Cristo, porque Paulo vai falar em Efésios, a carta que mais fala sobre paternidade, sobre que Deus é Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como também é nosso Pai. Então, se nós somos filhos de Deus, amados de Deus, que privilégio que nós temos de ser amados pelo Senhor, de ter esse privilégio de o Senhor nos ouvir, dele nos alcançar com a sua graça, a sua infinita misericórdia, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que buscar as coisas de Deus, buscar conhecer a vontade do Senhor. Por quê? Como que um pai ou um filho sabe que um ou outro está necessitando ou precisando se um não ouve o outro? Se um não está conversando com o outro? Assim somos nós com Deus. A oração do Pai Nosso nos ensina a nós conversarmos com o Senhor, amar nosso próximo e fazermos tudo que agrada ao Senhor. Não nos agradar, mas agradar primeiramente a Deus. E agradando a Deus, as coisas vão ser boas para nós, irmãos. Porque tudo que Deus tem para nós é bom, é agradável, é do bom e do melhor. Que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Para mim e para a tua vida, irmãos. Então, se você ouvir, meditar na lei do Senhor, buscar em oração, buscar fazer a vontade do Senhor, todos vocês que estejam me ouvindo nesse momento,
vocês vão ver a mudança na vida de vocês, vocês vão se sentir abraçados pelo Senhor, vocês vão se sentir confortados. E hoje, a igreja do Senhor, ela tem feito, buscado almas que estão lá presas no cativeiro, pessoas que estão laçadas no mundo da droga, da prostituição. Muitas vezes muitos criticam, falam, né? Mas a gente olhando e vendo e participando dessas coisas, a gente vê que a igreja ela vai fazendo, muitas vezes no silêncio, muitas vezes algo que ninguém vê, mas Deus vê o que está sendo feito. Talvez uma pessoa chegue para você, anuncie a palavra do Senhor, mas foi você e aquela pessoa, ninguém viu. Não precisou ser anunciado, ser mostrado, mas Deus está vendo. Deus sabe e conhece o coração de cada um. Então eu creio que Paulo, quando ele estava ali anunciando o Evangelho, ele estava pregando, e um pregador de renome, um pregador, né, como Paulo, num culto abençoado daquele ali, dentro da igreja, um jovem dormir. Muitos hoje estão dentro de igrejas, mas estão dormindo, estão afastados das coisas de Deus e muitas vezes vão por ir, vão sem um propósito, vão sem uma chamada, muitas vezes tentando fazer as coisas de qualquer jeito. Ah, não, eu vou porque hoje é um culto a mais, eu vou lá porque talvez o meu pai vá, a minha vá, eu vou porque talvez meu esposo vá, minha esposa vá. Mas não, irmãos. A palavra de Deus nos mostra que aquele que se achega ao Senhor, que busca as coisas de Deus, ele só tem a ganhar. Ganhar tanto aqui como a vida eterna, né? Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, que privilégio nós temos de o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, que criou todas as coisas e criou até nós mesmos, cada um de nós, ouvir-nos, olhar para nós e ver em nós, na nossa vida, a semelhança do Filho amado, Cristo Jesus, de nós estarmos fazendo o ID de Cristo, de estarmos abraçando, de estarmos buscando, de estarmos sendo acolhimento para esses que estão na janela, de não deixarmos essas pessoas caírem para o lado de fora, mas buscarmos e chamarmos para o lado de dentro da igreja, estar ao nosso lado, buscando a presença de Deus, buscando as coisas de Deus, ouvindo falar de Jesus, mas seguindo também os passos, e nós com nossas limitações, nossas fraquezas, tentando ser melhores ainda, irmãos, na presença do Senhor, porque todos nós somos falhos, somos pecadores, carecemos da graça, da infinita misericórdia do Senhor, mas graças a Deus que até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado e nos livrado de todo mal. Então, quando esse jovem cai, o que a igreja faz? A igreja se percebe que ele caiu, ele morreu. Então, vamos lá ver o que aconteceu, vamos lá. E diz que atordoou o culto. O culto foi atordoado por causa daquele acontecimento. Só que graças a Deus que tinha um servo de Deus, que quando aquele jovem cai e morre, ele desce, ele ora por aquele jovem e Deus ressuscita aquele jovem. E a igreja se alegra com aquele acontecimento. Talvez muitos que estavam também pensando em ir para a janela se acordam e veem que as coisas de Deus são real, que não é uma fantasia, não são fábulas, que não é mera palavra, mas que nessa palavra tem poder, porque Paulo vai dizer que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Aleluia, glória a Deus. E todo aquele que crê no Senhor será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que crer nessa palavra, nessa mensagem, nesse dia, para a glória do nome dEle, louvando e adorando o nome dEle em todo momento, irmãos. Porque Deus é merecedor de toda honra e toda glória. Aleluia. E quando esses irmãos estavam ali reunidos, nesse culto maravilhoso, ouvindo a palavra de Paulo, depois que acontece tudo isso, o que acontece? Opa, agora eu já fiz a minha parte. Não, Paulo volta novamente lá para dentro. Continua a mensagem até o raiar do dia, até o amanhecer do dia, pregando e anunciando incansavelmente a palavra do Senhor. Olha o amor que esse apóstolo tinha pela obra do Senhor. Assim temos que ser nós hoje. Amar as coisas de Deus, amar as coisas que venham lá do alto. Porque as coisas desse mundo são passageiras, são momentâneas. E nós não passamos de peregrinos e forasteiros nesse tempo. Nós que aqui vivemos o pouco tempo, o salmista Davi vai falar nos Salmos 90, que a nossa vida, no mais tardar, com fadiga e cansaço, é até os 70 anos. Isso com dores, com cansaço. E nós vemos que, o que são 90 anos hoje?
70 anos, talvez pessoas que nascem e morrem, talvez pessoas que vivam até os 15, até os 30, ou até os 40, 50, 60, até os 70, e mais tardar, pela graça de Deus, tem pessoas que vivem até 80, 100 anos. Nós vemos que o corpo vai se debilitando, as coisas vão se passando, as feridas dessa vida vão muitas vezes cicatrizando com o tempo, né? Nós vamos vendo que as coisas vão passando, mas a nossa vida é uma fumaça, irmãos. A nossa vida ela é momentânea, ela é passageira. E o que nós vamos levar daqui desse mundo? A não ser o que nós fizemos para Deus e para o nosso próximo. Então é momento de nós pensarmos e meditarmos nessa palavra, que enquanto o povo está cultuando a Deus, buscando ao Senhor, é uma nação feliz, é um povo feliz. Agora aqueles que se afastam do caminho do Senhor, que não têm uma comunhão com Cristo, com o Senhor, com a sua palavra, vivem uma vida de tropeço, uma vida de embaraço, uma vida que muitas vezes até consegue se alegrar um pouco, mas no dia seguinte se entristece, porque não tem a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento. E graças a Deus que nós temos essa paz, que essa paz que Cristo nos dá no momento que nós o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, quando nós nos batizamos e mostramos para todos que somos uma nova criatura e o homem velho já passou, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E nós confessamos que o Deus da nossa vida, o Senhor da nossa vida é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nisso nós nos alegramos e as coisas desse mundo vão passando e nós não percebemos porque muitas vezes nós estamos muito mais preocupados com as coisas de Deus. Às vezes acontece tanta coisa que atordoam e perturbam os pensamentos, atribulam a humanidade, mas nós pensamos, não, o Senhor está no controle de todas as coisas. Possa que aconteça isso, aconteça aquele outro acontecimento, mas Deus está no curso da história. A história está na mão do Senhor. As nossas vidas estão na mão do Senhor. Mas Ele requer de nós obediência. Porque o salmista Davi vai nos dizer que Ele não quer sacrifício. Ele não quer que nós nos sacrificamos, mas Ele quer que nós obedecemos aos seus mandamentos. Obedecemos a sua palavra. Porque quando Ele dá ordem a Adão, lá no jardim do Éden, Ele diz, Adão, do fruto desta árvore não comerás. E ele deveria de estar ao lado da Eva, sua esposa, a qual Deus deu a ele, e auxiliasse ela, ensinasse. E quando ele se afasta um pouco de perto dela, quem que estava ali? A serpente, o enganador, Satanás. E ele induz a Eva a pecar, levar ela para o caminho errado, fazer as coisas erradas, desobedecer ao Senhor. E o que ali eles fazem? Quebram o mandamento do Senhor, a desobediência, e entram no engano do inimigo, como muitos têm entrado no engano do inimigo nesses tempos, ouvindo mais a voz dele do que a voz de Deus. E nesse momento é época de nós abrirmos os olhos, abrirmos nossos ouvidos espirituais, clamarmos ao Espírito Santo de Deus que nos auxilie, que interceda por nós, que nos ajude em nossas limitações, nossas fraquezas, e que nos dê força para conseguirmos vencer as batalhas, as ciladas que muitas vezes tem preparado, e que Deus dá graça, dá livramento, porque Ele não te tira da prova, não te tira da luta, mas Ele passa contigo. Ele passa contigo na luta, na provação, em todos os acontecimentos que acontecem do dia a dia, Ele tem passado conosco, Ele tem nos dado livramento, Ele tem nos guardado. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Glória seja dada ao seu santo nome. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que estão ouvindo esse vídeo e vendo nesse momento, porque eu creio que essa palavra não é em vão. Deus não tem dado essa oportunidade de ter feito esse canal, de levar essa mensagem para a glória do nome dele, não é em vão. Você que está vendo e ouvindo esse canal nesse momento, gostaria de pedir para você que esquecesse de tudo que você está fazendo. Esquecesse dos afazeres do dia de amanhã e fechasse os seus olhos. E vamos orar, entregue o teu coração, os teus pensamentos aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria que você orasse comigo nesse momento, agradecendo ao Senhor por essa rica e poderosa oportunidade que estamos tendo aqui nesse dia. Vamos orar ao Senhor. Pai, te louvamos e te adoramos, Senhor, em nome de teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradecendo por essa oportunidade única, Senhor, e maravilhosa de estarmos ouvindo, Senhor, a tua palavra. De estarmos neste domingo, Senhor, nesse dia, ó Deus, te louvando, cultuando o teu santo nome.
aprendendo com a Tua palavra que nos ensina, que nos auxilia, que nos dá a direção nesses dias tão difíceis. Que o Senhor nos mostre, Senhor, a Tua vontade em nossas vidas e onde quer que estejamos, que o Senhor esteja conosco, Pai. Entregamos nossos corações, Senhor, nas Tuas mãos, o nosso pensamento, a nossa vida, o nosso lar, o nosso trabalho, tudo que temos consagramos a Ti, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Te pedimos, Senhor, sonda, Senhor, nossos pensamentos, nossos corações. Se há algo em nós, Senhor, que não Te agrada, nos limpa, nos transforma e nos molda, Senhor, ao caráter do Teu Santo Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te damos graça por mais esse dia, entregando tudo nas Tuas mãos, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.